Mahatma Gandhi, irmãos, ele dizia, um dos líderes aí indianos, você pode procurar lá no Google a palavra dele, eu não sou cristão por causa dos cristãos. Acredita? Muito triste, né? Infelizmente, o crente, espero que aqui não tenha, né? Mas o crente é o povo que mais fofoca, que mais fala da vida dos outros, que mais... e eu falo, né, irmãos? Você quer identificar um fofoqueiro? Será que você é um fofoqueiro? Então vamos ver. Você fala de alguém quando alguém não está perto? Fala, não? Desculpa te dizer, você pode olhar no dicionário. Então você é um fofoqueiro. Você fala do teu pastor sem ele estar perto? Ah, o pastor deveria... É um fofoqueiro. Né? A definição é essa, né? Ah, pastor, mas tem gente... Não, fecha a boca. Eu sempre falo, alguém vem falar de alguém que não está presente, o que você tem que fazer? Você, como crente, que nós temos que ser diferentes, né, irmãos? Nós não podemos ser como o povo do mundo. Então, veio alguém, falou de alguém na hora, você vai ter que ganhar aquela pessoa, certo? Você vai falar assim, amém, irmão, mas vamos orar, né? Deixa esse assunto para lá. Por quê? Lembra que eu falei a semana passada? É uma fórmula matemática. Tem o desejo de falar com alguém, tem o desejo de falar de alguém, e esse alguém não está presente. Então, o desejo de falar mais a pessoa não estando presente, igual a pecado, igual a fofoca. Então, irmãos, eu sei que o Senhor está falando ao meu coração, que está falando com muita gente aqui hoje. Você fala de alguém que não está presente, é esse o pecado. Porque às vezes na igreja a gente tem que deixar claro, né? Às vezes o povo... Eu fico triste, irmão, de Deus estar usando as pessoas aqui, desde que a gente começou o culto. Fico muito triste, irmãos, porque eu me dedico o tempo inteiro aqui a esse ministério, eu peço a Deus para trazer uma palavra, eu falo, a gente está saindo de casa, vem para cá fazer igreja para você, e eu fico muito triste por o Espírito Santo usar pessoas aqui para falar que tem gente linguarudo, que tem gente que não ama o outro, que tem gente que não perdoa. Então, irmãos, eu vou falar bem sério com você. A vida cristã, ela não é uma vida de qualquer maneira. E aqui agora a palavra que eu vou trazer aqui também confronta tudo que já foi falado aqui também. Então, irmãos, a língua te leva para o inferno. Não vai reclamar depois, eu não subi. Veio o arrebatamento, eu não subi. Está falando de alguém que não está presente? Né? Às vezes é difícil, né, Cristiano? Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, nossa, essa pessoa, é difícil falar algo bom dessa pessoa, né? Que a pessoa é difícil. Mas se você não tem algo bom para falar para a pessoa, não fala mal, né, irmãos? Fecha a tua boca. Você vai ganhar o teu irmão, vai ganhar um pontinho lá no céu e também vai ganhar a tua alma, né? Então eu fico assim, irmãos, triste, mas amém. Eu sei que nem todos vão subir, né, irmãos? A Bíblia fala que nem todos vão subir. E eu quero dizer uma coisa, às vezes você está esperando a volta de Jesus, mas aí fora pode haver um acidente, uma bala perdida, e o anjo da morte pedir a sua alma. Se você morrer aí agora, né? Todos nós aqui, irmãos, da pessoa mais idosa aqui até a mais jovem, todos, você que é mãe, que tem o seu filho de colo, a certeza que nós temos é essa, que existe a vida, existe a morte. Se você morrer hoje, para onde vai a tua alma? E eu falo categoricamente, aquele que não ama, aquele que não perdoa, isso são mandamentos de Deus, irmãos, que são para nós, é mandamento. Não é algo que você faz facultativo, irmãos. Amém? Não é algo facultativo, porque facultativo é algo que... Mas não, você precisa amar o teu irmão. Você precisa parar. E outra, amar o irmão é não falar dele também. Né? Abra sua Bíblia aí. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos refletir um pouco
a respeito desse assunto. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Acharam? Então vamos lá. Quem não tem, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Amém? Senhor, meu Deus, fala conosco, Pai, que precisamos ouvir, Pai, nos instrui pela Tua palavra, em nome de Jesus. Eu vou começar aqui, irmãos, falando a respeito de algo que nós não conseguimos ver sendo pessoas comuns. É bem verdade que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós começamos a aprender coisas que outrora, que antes nós não aprendíamos. Você começa a colocar um culpado para algumas situações, não é verdade? Quando você vem para a igreja. Porque você tem a Bíblia, que através da palavra de Deus, ela começa a te instruir, ou para a direita ou para a esquerda. E quando você não vai para a direita, não vai para a esquerda, você sofre, na direção de Deus, você sofre algumas penalidades. Quando o rei Salomão obedecia a Deus, o reino crescia. Quando Israel obedecia a Deus, o reino crescia e eles adquiriam mais terras. Você aqui, nesta manhã também, se você quer adquirir terras nessa terra, você precisa aprender a seguir a direção de Deus. E você que é pai, mais ainda. Porque muitas vezes a nossa família passa por necessidade, porque você não tem um pai que é um líder de verdade dentro da tua casa. E às vezes ele também não tem uma esposa que é sábia e lidera a sua casa. Não é bem verdade, irmãos? Aí nós não vemos na sociedade dessa forma, não é? Então que esse é um exemplo que Deus está dando. Dentro da nossa casa, quem manda é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro da minha casa, da tua casa, quem manda nos meus negócios, quem manda nos meus projetos, quem manda na minha casa é o Senhor. E você precisa todos os dias repetir: Senhor, me ajuda a eu direcionar a minha casa. Senhor, me ajuda a fazer do meu marido um homem que seja o cabeça da casa. Senhor, me ajuda a esposa a ser uma mulher sábia para conduzir a nossa casa. Porque quando... E não é difícil de entender, né, irmãos? Porque nós estamos falando aqui diante do que é da palavra. Lembra que a Bíblia diz também que nós temos que honrar o pai e a mãe? Para quê? Para que você não receba penalidades. Então Deus, irmãos, Ele é o maior responsável. Se você não fala com o teu pai, se você não fala com a tua mãe, com a tua sogra, irmão, você está totalmente errado. Como filho, nós precisamos, mas é difícil, a minha mãe é tão chata. Mas é não sei o quê. Não importa. Nós temos que obedecer nosso pai e obedecer nossa mãe. E quem já é pai aqui sabe, eu estou aqui presente para dizer, minha mãe, como vocês sabem, está assistindo também esse YouTube, pode ir aí na descrição do vídeo perguntar para ela se é mesmo, Dona Irani. Quantas coisas a minha mãe falava, quantas coisas o meu pai falava, meu pai não está assistindo porque ele já faleceu, mas quantas coisas meu pai falava, quantas coisas minha mãe falava, que hoje, que antes eu não aceitava. Falava: a senhora está errada, a senhora é ignorante, a senhora é isso, a senhora é aquilo, a senhora é muito quadrada, não é assim que a gente fala do pai da gente? O senhor é muito arcaico, o senhor é muito velho, né? O senhor pensa muito... E hoje, Joana, eu estou do mesmo jeito. Acertando algumas coisas, né? Não exagerando, eu apanhava bastante do meu pai, vixe. Eu até hoje, irmão, se der uma vacilada, eu tomo uma chinelada da minha mãe ainda.
né? Estou brincando, né, irmãos? Mas de vez em quando minha mãe me dá umas correçãozinhas. Aí, que negócio é esse, né? Mas, irmãos, muitas vezes nós hoje estamos tentando criar os nossos filhos de forma que os nossos pais falaram para a gente e a gente não aceitava. E isso significa, e glorifica o nome do Senhor, irmãos, glorifica o nome do Senhor se você tem o teu pai que é um crente em Jesus. Glorifica a Deus se você tem uma mãe que ela é uma serva do Senhor, irmãos. Glorifica a Deus se você tem uma sogra que é serva do Senhor, irmão. Glorifica a Deus se você tem um genro, uma nora, um sogro, uma sogra que glorifica o nome do Senhor. Porque diante da palavra, nós vamos seguir sempre em frente. E quando aqui nós vemos em 1 Coríntios, Paulo estava falando, isso que eu estou dizendo agora, Thaís Libânio, né? Você não é Thaís com Z não, né? Tem uma Thaís mais chique com Z, você é TH, também é chique, né? Com Z, com CH. Aqui o que a gente está falando? O que Coríntios está falando aqui? O que Paulo está falando para a igreja? Ele falando assim, que nós, que não somos, nós não somos da igreja, não conseguimos entender. O ser humano não consegue entender as coisas espirituais, se eles não tiverem na presença do Senhor. É a mesma coisa, qual um livro aí, Karine, um livro bom aí lá de assistente social, vai, quem que é a papa da assistente social aí, quem que é? Fala um nome aí. Karine Leite, é a papa da assistente social, né? Qual o nome do livro dela? Daqui a pouco vai sair um livro aí, né? Imagina só, uma pessoa que mais entende da área da assistente social, ela escreveu um livro, e ali através daquele livro você vai estudar, e vai tirar melhores práticas dali para a sua vida, direcionamento. É isso que Coríntios está falando. Fala assim, ó, vocês têm um Deus que Ele revela para vocês algo que a gente, quando está da porta da igreja para fora, ou quando nós não somos crentes ainda, não conseguimos entender. Irmãos, quantas vezes eu vi o pastor falando, cuidado com o namoro, beija só na boca, não beija no pescoço não. Cuidado com o namoro. Quantas vezes eu ouvia isso quando estava na igreja? Beija só na boca, não fica sozinho num lugar. Não é verdade, irmão? Hoje você que teve filho antes do tempo, né, antes de casar, você que teve filho no tempo ou fora do tempo, sabe, hoje, irmão, se eu tivesse a minha cabeça hoje que eu tenho 50 anos, vou fazer 50 anos. Se eu tivesse a mesma cabeça com 50 anos, quando eu tinha 14, 15 anos, irmãos, eu ia sofrer muito menos. E eu sei que tem pessoas aqui, homens e mulheres, assim como eu também, que sofremos muitas vezes, porque a gente não deu atenção aos nossos pais, e sofremos. Mas o pior é quando você não dá ouvido para a voz do Espírito Santo de Deus. É quando Deus está falando aqui em cima, gente. Não é possível que eu vou estar aqui pregando, vou estar aqui jejuando pela igreja, pelas nossas vidas, e assim a gente ouviu o Espírito Santo falar que precisamos perdoar, irmãos. Isso é prático, precisamos conviver, precisamos amar, irmãos. É importantíssimo isso. Mas isso nós só vamos identificar o quê? Olha só. Você que não honra o seu pai e sua mãe. Você que o pai fala uma coisa e você faz outra. Escuta o que eu estou te dizendo. Uma vez um amigo meu, o pai dele faleceu. Ele teve um problema lá, veneno de rato, irmão. Nem sabia que morria de veneno de rato. Morre muita gente de veneno de rato ainda. Toma cuidado. Foi mexer num bueiro lá, pegou o negócio. Aí eles vão, faz teste de dengue, parece que a medicina é meio burra, né, irmãos? Faz teste de dengue, faz teste de não sei o quê, faz isso, faz aquilo. E foi passando 3 meses e o velho ruim, amarelo. Falou, acho que é leptospirose, que é o veneno do xixi do rato. Quando foi atrás, o senhor morreu. E o meu amigo amava muito esse pai dele. E lá no velório, estava eu, meus amigos da faculdade,
e estávamos lá, todos lá. Eu fui, dei um abraço nele e falei, meu amigo, eu imagino o que você está sentindo. Falei assim para tentar dar um apoio para ele. Ele virou para mim e falou uma das frases que eu nunca mais esqueci e eu quero compartilhar com você. Ele disse assim, desculpa, Paulo, você tem seu pai? Tenho, então você não sabe o que eu estou sentindo. E é verdade. O dia que eu vi o meu pai deitado no caixão morto, foi o dia que mais eu falei, realmente, você tem razão. Quando você vê seu pai, quando você vê sua mãe num caixão, você fala assim, eu deveria ter valorizado. Tudo que esse cara falou, tudo, você deve estar achando, né? Tem um monte de gente aí com o olhinho querendo chorar. Às vezes é arrependimento, porque você não fez para sua mãe. Às vezes você não fez para o seu pai. Não dá mais jeito, você não honrou seu pai e sua mãe, e puf, morreu, acabou. Mas você tem agora a incumbência, se ainda tem a mãe, de honrar sua mãe. Quem tem mãe viva, irmão, glorifica o nome do Senhor. Quem tem o pai vivo, glorifica o nome do Senhor. Agora você fala, eu não tenho nem meu paizinho, nem a minha mãe viva. Então o que você vai fazer? O retrocesso dessa situação. Você vai ensinar o seu filho a honrar você. Porque um dia você não vai querer que o teu filho sofra o mesmo que você está sofrendo. Porque a coisa mais triste que tem é um velório. Isso é uma coisa feia, né, irmãos? Que as pessoas que caem em cima do caixão, que chora, desespero, desmaia. Isso tudo, irmãos. Lógico, estou falando que você não tem que sofrer, não, tem que sofrer. Mas segundo a psicologia, a maioria das pessoas, salvo algumas exceções, a maioria das pessoas que choram muito no velório, elas choram de arrependimento, elas choram de remorso. Então, Deus está falando conosco. O homem natural, ele não entende isso. Só o homem espiritual entende essas coisas. Nós precisamos obedecer a Deus. Uma certa vez eu estava aqui com uma palavra, não sei se você lembra, que é Mateus capítulo 7, que fala que o homem sábio é aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica. Quem conhece essa passagem? Todos nós, né? E aí eu pregando ali, aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve, não é aquele que não ouve, é aquele que ouve. Então não tem surdo aqui. Não temos ninguém surdo aqui. E a palavra ela está sendo certa. E se você é surdo, irmãos, né, ainda tem jeito, ainda que tem aqueles, como é que chama? Comunicação de sinais de libras, que você ainda pode saber. Mas a palavra eu estou falando aqui, não temos ninguém surdo aqui. E se tem alguém assistindo pelo YouTube, também não é, ou colocou lá na legenda para poder assistir. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é aquele que fez a sua casa sobre a rocha. Então, aquele que ouve as palavras do Senhor, você como cabeça da tua casa, você é o responsável pela tua família passar necessidade. Você que é homem, Deus fala, nós somos o cabeça. Então você mais do que a tua mulher, mais do que teus filhos, você tem que estudar, você tem que ir atrás, você tem que trabalhar, você tem que ser o sacerdote da tua casa. E a mulher também tem a mesma responsabilidade, como ajudadora, como junto, como sábia, andando junto, para que a cabeça possa estar em ordem para decidir tudo isso, né? E ali, a palavra ela fala que aquele que ouve e pratica, ele é inteligente. Mas aí a palavra diz que aquele que ouve e não pratica. O primeiro ele ouve, o segundo também ouve. Nem o primeiro nem o segundo é surdo, irmãos. A palavra não está falando aquele que ouve e aquele que não ouve. A palavra fala aquele que ouve e aquele que ouve. Por quê? Porque está falando com você que está aqui na igreja hoje. Porque tem pessoas aí fora que não ouvem, que tem a sua casa sendo destruída porque não ouvem, Ita. Estão lá no mundo. Deus está falando com você, homem, mulher, dessa igreja hoje. Aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica, e aquele que ouve e não pratica. E eu estava pregando sobre essa palavra uma vez, e o Espírito Santo falou assim, bom,
Agora hoje você vai falar para aquele que ouve e não pratica. Porque a maior parte, irmãos, da igreja, uma grande parte, não a maior, eu creio, são aqueles que ouvem e não praticam aquilo que Deus está falando. Deus está falando o tempo inteiro, mas a pessoa não deixa Deus entrar na cabeça. A pessoa deixa o diabo influenciar na mente dela. Mas a pessoa não deixa o Espírito Santo. A pessoa tem dentro da mente dela uma concepção, uma ideia, e é aquilo que ela teve. E ela não abre a cabeça para identificar que é o diabo, muitas vezes, que põe coisas nas nossas cabeças. Ele não pode saber o que nós ouvimos, isso é a palavra diz. Mas ele pode, irmãos, colocar caraminholas na sua cabeça. Ele pode lançar pensamentos. E Deus está falando conosco, nós somos sobrenaturais. O mundo está perdido, mas a minha casa ela não está perdida. Ainda, confessa isso a Deus, irmão, não está errado não, nós somos homens. Ainda que eu estou aqui nessa igreja, e eu estou ouvindo as palavras do Senhor, mas não consigo a praticar, o Senhor já está feliz com você, porque você está aqui, ouvindo. E aí na minha mensagem o Senhor falava assim, e aí, o que nós vamos fazer para o povo praticar? Aí eu falei, pronto, aí lascou. O Senhor colocou na minha mão, Senhor, falou, você tem orado errado. Você está orando para as pessoas que ouvem e praticam, ou para ter pessoas que ouvem e praticam. E agora o que nós vamos fazer para aqueles que ouvem e não praticam? E aí eu não sei se você lembra da palavra. Cheguei em casa, o Senhor falou, foi essa palavra mesmo. Pessoas aqui dentro mudaram as suas atitudes. Eu recebi mensagem todos os dias de pessoas, pastor, eu quero começar a ouvir a palavra do Senhor e começar a praticar. Senhor, o meu pecado é a pornografia, Senhor, o meu pecado é o que eu minto para minha esposa, o meu pecado é que eu omito, o pecado é que eu não consigo parar de falar mal do pastor, o meu pecado é que eu não consigo falar da pessoa que está do meu lado, o meu pecado é que eu sou fraco, o meu pecado é que eu não consigo ser natural, sobrenatural, o meu pecado, meu pecado, meu pecado. Eu e a pastora entramos em oração, começamos a fazer um trabalho de oração e jejum, irmãos, para nossas vidas espirituais, colocamos os obreiros para orar, colocamos a igreja para orar, acordamos de madrugada, irmãos, Deus falou assim, é assim que eu quero a minha igreja. Mas não glorifica a Deus não, irmãos, porque Deus está irado, Deus está falando no meu coração, tem gente aqui, nesta manhã, que você ouve e não pratica. Não dê glória a Deus não, irmãos. Está feio o negócio. Se você vê o que o Senhor está falando ao meu coração, eu vou transmitir tudo. Deus vai pesar a mão, Ele está falando ao meu coração, eu vou pesar a mão, e se for possível eu vou tocar na tua carne, pois eu quero que você ouça as minhas palavras e pratica. Nós não estamos aqui, queridos, por brincadeira. Você precisa perdoar o teu irmão. Ah, como? Se vira. Você precisa parar de falar do teu irmão. Ah, não consigo. Você precisa. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, ele fala de todos os pecados que nós cometemos. Depois você lê quando chegar em casa. Todos os pecados que nos levam ao inferno. Lá tem contenda, lá tem fofoca, lá tem falar mal do irmão, irmãos, é algo pecaminosíssimo. Você pode não cair à tentação, se você é casada, talvez você não caia na tentação quando um jovem vem e dá em cima de você. Palmas para você por não cair em tentação. Mas se você fala mal do teu irmão, é pior do que você estar em adultério. Pior do que você trair o seu esposo. Para Deus, é um mandamento, Igreja Batista Eclésia. Não é facultativo. Deus disse, amai a Deus sobre todas as coisas. Amar Deus sobre todas as coisas é colocar Deus em primeiro lugar em tudo.
Tem gente que põe o ministério, tem gente que põe a sua casa, tem gente que põe a sua esposa, tem gente que põe a sogra, tem gente que põe a sogra, tudo acima de Deus. Não! Deus está falando, amai a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus e está sofrendo, vai para o joelho em oração e jejum, que Ele te dá forças. Eu hoje estou de boa, estou glorificando a Deus. Mas uns 2 semanas atrás aconteceram umas coisas aqui na igreja que me abalaram muito. E essa palavra servia para mim, eu fui em jejum e oração, porque tem gente aqui, espero que não tenha, né, irmãos? Não vou acusar ninguém, que faz jejum para a porta de emprego, que faz jejum para poder casar, que faz jejum porque tirando café, não, irmão, jejum é para a sua vida espiritual. Então, você veio aqui para ser sobrenatural e para com isso. Para de mimizinho, para de chorar por qualquer coisa, para de ser fraco. Nós temos Deus dentro de nós. Paulo falou que nós temos um tesouro escondido em vaso de barro. É o Espírito Santo que nós temos dentro do nosso coração. Quando você está sofrendo, não abandona o teu ministério, não abandona o teu chamado, não abandona a tua liderança, não abandona a tua igreja, não abandona o teu emprego, não abandona a tua esposa, não abandona o teu filho. Fica firme, vá para o joelho em oração. Senhor, é injusto isso, mas Deus é um Deus de justiça, é com Ele que você tem que falar. Não, mas vira um fuxiqueiro de primeira, fuxiqueiro, e vai de cabeça para baixo para o inferno. É um mandamento. Repita para a pessoa que está lá, dá uma cutucada assim, ó. Sei que não tem ninguém dormindo hoje, que hoje a palavra está forte, né? É o que Deus está mandando falar. Cutuca a pessoa do lado, fala assim, ó. Amai a Deus sobre todas as coisas. Fala assim, é regra. Não é facultativo. Pastor, o que é facultativo? Facultativo, irmãos, é algo que Deus fala na palavra, né? E você, por exemplo, as vestes que a gente tem que andar com vestes modestas. Falar palavrão, está na Bíblia quem não pode falar palavrão? Não está na Bíblia, mas não é correto você falar. Então é algo que está na palavra, que é facultativo, que é uma coisa simples, mas tem mandamento de Deus. O dízimo é obrigatório? Não, eu dou se eu quiser, eu não sou obrigado a dizimar. Tem gente que fala que o dízimo é um mandamento, não, você é obrigado. Não, irmãos, você deve amar a sua igreja, mas você não é obrigado a dar. Não, queridão, você não quer dar? Amém, vem outro e dá no seu lugar. Você não quer abençoar ninguém? Amém, você que vai passar pelo que você... Mas não é obrigado. Então, o facultativo é uma coisa, o que Deus fala mandamento é outra. É mandamento de Deus. Escuta o peso que tem nisso que eu estou falando agora. Um fariseu chegou para Jesus indagando ele e falou assim, qual é o maior de todos os mandamentos? Porque ele queria pegar Jesus, para saber se Jesus sabia. Jesus colocou no bolso toda a lei. Por quê? Jesus é a lei. Por isso que a gente não tem aqui um candelabro de ouro, por isso que a gente não tem aqui aquela caixa, como é que chama lá, a arca da aliança. Por isso que eu não uso aqueles negócios da cabeça, que eu não sou judeu. Por quê? Porque tudo que era do Antigo Testamento foi transliterado pela aliança. Jesus é a aliança. Ele, né, irmãos? Ele é o candelabro. Não temos o candelabro, mas ele está no nosso coração. Não temos a arca da aliança, por quê? Nós temos aliança com Cristo. Aí chegaram a Jesus e perguntaram, qual é o maior dos mandamentos? Ele pôs todos os mandamentos no bolso, Leme. Ele disse assim, eu sou a lei. Ele bateu, não falou, estou só imaginando aqui, né, irmãos? Mas ele deve ter batido a mão assim no peito e falar assim, eu sou a lei. Você não está entendendo nada, eu sou a lei. Você não é sobrenatural, você é natural. Porque eu sou a lei. E ele que é a lei disse, escuta, amai a Deus sobre todas as coisas. Só isso, irmão, acabou? Quem mais que ele falou? Irmãos, é um pecado muito grande falar mal do seu irmão. É um pecado muito grande você ter a oportunidade de ajudar um irmão e você não faz. Você tem lá sua grana no banco, alguém vem e te pede R$100.
A pessoa, irmão, você pode me emprestar? Você não empresta, irmãos, é pecado. Você tem que comer 1 quilo de sal com o teu irmão. Tem gente que muitas vezes só está na casa de alguém que você ama, só ama aquele que te dá e te faz bem, mas não é o que a palavra diz. Ela falou, amai o próximo. Jesus também não disse para nós amarmos aqueles, somente aqueles que a gente ama. É amar o próximo. E quem é o próximo, irmãos? O que diz ali em Gálatas 5:22? O que vai te levar para o inferno, irmãos, são as suas atitudes. O que vai te levar para o céu são as suas atitudes. Tiago, lá no capítulo 2, versículo 21, ele fala assim, Abraão, ele é o pai da fé. Não é? Está lá em Hebreus, Tiago fala isso. Só que, gente, não é só ter fé. Não é só você vir à igreja e dar o seu dízimo. Não é você só vir ouvir uma palavra e voltar para casa. Não. Tiago vira e fala assim, o que salvou Abraão não foi só a fé dele. Ele fala assim, ele foi justificado não só pela fé. Ele foi justificado pela fé e pelas obras. Quais são as obras? Quando eu leio Efésios 5:22, tem um monte de pecado lá, dissensão, contenda, tudo aquilo, irmão, não sou eu que estou falando, é só você ler Efésios, tudo aquilo, língua, aquela pessoa que provoca, sabe, contenda, aquela pessoa que, irmãos, isso é um pecado muito grande, Deus odeia isso, irmãos, é uma das coisas que Deus odeia, aquela pessoa que dissemina, porque você ouve e sai falando, mas tem gente que é pior, tem gente que ouve e sai semeando contendas, irmãos, é pior, irmãos, do que você trair a sua esposa. Não adianta nada você viver uma vida em santidade, não beber, não fumar, e você fazer isso. E aí, chega aqui no capítulo 5, versículo 22, ele vai falando, aí depois ele diz, sabe o que vai te levar para o céu? O fruto do teu espírito. Qual é o fruto? O fruto é o amor. Aí nós voltamos lá no começo do culto, quando a Joana falou, a alegria, a paz. Você nesta manhã está em amor? Você nessa manhã está alegre? Então dá uma risada assim, ó. Você está alegre? Deus quer que você seja alegre. Esse é o fruto do Espírito. Dá um sorriso para a pessoa do teu lado. Vamos tirar baixar de ficar enrijecer a sua pele, né? Você exercitar os músculos da sua face. Dá um sorriso. Você está alegre hoje? É o que Deus quer para a tua vida. Tem gente aqui que está passando por uma situação difícil, mas em Deus você fica alegre. Por quê? Porque você está em oração. Porque você não é natural, nós não somos natural, nós somos sobrenatural. Então eu quero dizer uma coisa para você, sofre menos se você está com uma vida de consagração e jejum perante o Senhor. Eu passei por uma luta muito grande esses dias, mas hoje eu posso glorificar o nome do Senhor, porque ninguém percebeu que eu não estava mal, não fiquei doente, ninguém nem ficou sabendo, mas eu estou alegre, porque eu lembro do louvor que fala, eu quero estar com Cristo, onde as lutas se travar, no lance imprevisto, avente em me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. É isso, eu não sou natural, eu sou um homem sobrenatural, eu sou alegre, eu sou feliz, seja lá o que venha acontecer. A minha mãe, na morte do meu pai, o homem que mais ela amava, acho que minha mãe, né mãe? Acho que você amava mais o pai do que a gente. Eu acho que minha mãe amava mais meu pai do que a gente, de tanto amor que ela sentia por aquele homem. No dia lá no caixão, duas coisas que você vai ouvir, pode falar que eu repito um monte de vezes, você vai ouvir até eu ir embora dessa igreja. Eu lembro da minha mãe chorando, perdendo o marido dela, aquilo que mais ela amava, que eu ainda acho que mais do que a gente ainda, ciumeira, né?
Eu lembro que ela lá chorando, com o meu pai lá no caixão, ela falou: Senhor, eu estou sofrendo porque o Senhor levou meu marido. Por quê? Ela está entendendo que quem se revolta com a morte de alguém, irmão, para com isso. Isso é do diabo, não é de Deus isso. Não, mas é o que eu não admito. Que não admite o quê? Você nasceu achando que você é imortal? Você nasceu achando que sua mãe ia ser imortal? É pecado, para com isso. Na hora, ela estava em Deus, e ela virou e falou: Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, com as lágrimas, nunca esqueço. Ela falou: Senhor, mas eu te louvo, Senhor. O que é isso? É o fruto do Espírito. Isso que vai te levar para o céu, não é a tua revolta em volta de uma situação. Estou revoltado, que revoltado, irmão? Para de ser fraco. O crente que tem revolta, ele é fraco. Mas os que estão em Cristo Jesus, que são sobrenaturais, não é fraco. E eu já falei, não casa com homem fuleiro fraco não. Viu? Está ouvindo? Não casa com mulher fuleira e fraca não. Porque você vai sofrer. Com sangue de barata, com pessoa, não. Casa com quem vai fazer a diferença na tua vida. Porque daqui 4 ou 5 anos vem um período de vergonha na tua vida. Por quê? Porque você foi fraco. Porque a sua mulher foi fraca. Então, siga avante. Você está aqui não para ser natural, para ser sobrenatural. Não é? Passa 10 anos, a pessoa leva uma vergonha na vida dela, perde o emprego, fica com vergonha, por quê? Não estudou. Porque não ouviu a Deus, não teve direção da vida dele por nada, passa lá vergonha, faz a família passar por vergonha, tem que pedir o nome emprestado para a sogra, para a tia, para não sei quem, passa vergonha, o nome sujo e tantas coisas. Por quê? Porque não obedeceu, porque foi fraco, porque não teve a direção de Deus. A outra, para ter o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência. Quem é paciente aqui, irmãos? Eu falo para você, a paciência para mim é uma coisa que eu luto, viu, irmão? Mas nós temos que lutar, porque a Bíblia diz: ouve e pratica. Então eu preciso ouvir, eu estou aqui ouvindo e eu preciso, essa palavra também é para mim. Eu preciso ter paciência, irmãos, com a minha esposa, me ajuda. Pensa numa pessoa, se ele fala, ela e o Paulo Henrique, faz tal coisa. O Paulo Henrique agora melhorou. Teve um tempo atrás, eu desci para jogar bola com os amigos. Para lá, Paulo Henrique, corre, volta, Paulinho. Vai para lá, Paulinho, volta, você tem que correr. Aí lá, assim. Vai lá. Aí agora ele está esperto, né, irmãos? E o Tutu na época, coitado, ele não sabia nem jogar bola. Enquanto o Paulo estava, todo mundo falando para ele correr para cá, correr para lá, que ele estava devagar, o Tutu, zum, zum, zum. Falei, opa, esse aí, ó, vai ser o jogador de futebol. Palmeirense, nossa, não vou precisar trabalhar mais. De repente ele para, fala para o menino do lado, onde eu faço o gol? É lá ou é lá? Faz tempo, né, filho, isso? Acho que ele devia ter 10 e 8 anos, né? Hoje não, hoje o cara é titular do time lá do Good Life, né? Lá do prédio, titular, joga em tudo quanto é lugar, Paulinho também. Hoje é outra história. O Thor, irmãos, pensa num bichinho também, que vai lá, você fala, Thor, levanta daí, aí ele. Agora, se você colocar uma banana, uma maçã, o bicho, ele chega a pular dessa altura. Acho que o Sansão é assim também, né? Então, irmãos, eu tenho que ouvir e praticar a paciência. Que mais ele fala? Amabilidade. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. Quem não tem amabilidade. Quem não tem amabilidade, fala mal dos outros. Escuta, a fofoca, irmãos, é quem não tem amabilidade. Percebe? Temos que ser amável. O que é ser amável? Dedicado, gentil, delicado, né? Gentileza, tudo isso é amável.
essas coisas que eu estou falando que vão te levar para o céu, viu, irmãos? Escuta aqui. Paulo está dizendo, você tem que ter o fruto do Espírito. Se você não tem o fruto do Espírito, você não vai ser salvo. O que Tiago está falando? Abraão, ele foi salvo não só pela sua fé, ele foi salvo pelas obras. Quais são as obras? Está aqui. Eu tenho que ter obra no meu amor, eu tenho que ter obra em ter alegria, eu tenho que ter obra em ter paz, eu tenho que ter obra em ter paciência, eu tenho que ter obra em ser amável, em ser gentilente, em ser bondoso, está aqui, bondade, fidelidade. Você é fiel ao teu pastor ou você fala mal dele? E pior ainda, você fala dele junto com alguém também, é pior do que pior. Do teu marido, você é fiel ao teu marido ou você vive falando mal dele? Você é fiel ao teu chefe ou você vive falando mal dele? Está aqui. Bondade, isso, irmãos. O que Tiago está dizendo é que a fé vai nos levar para o céu, sim. Mas só não a fé. Se a fé não tiver obras, não adianta ter fé. Tem que ter fé e tem que ter obras. Abraão foi justificado porque ele foi salvo pela fé que ele tinha, porque ele saiu de um lugar, lembra? Ele saiu, Deus falou para ele, sai dali e vai para cá. Ele saiu pela fé. Por isso que ele está em Hebreus como herói da fé. Ele teve fé. Você está aqui ouvindo, você tem fé. Você está vindo para a igreja, você tem fé. Você não desistiu, você tem fé. Agora o que você precisa aplicar? As suas obras. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E agora veio ao meu coração uma mensagem linda. Quando Deus falou, amai a Deus sobre todas as coisas. Olha só, nunca tive essa revelação que o Espírito Santo está me dando aqui. Quando ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas, ele diz, amai a fé sobre todas as coisas para você ser salvo. E quando ele diz, o teu próximo como a ti mesmo, o próximo é a oportunidade que você tem de fazer as obras. É quando você vê a tua igreja e você ajuda a tua igreja com o seu dízimo, com a sua oferta, é porque você está não fazendo pela fé, mas pelas obras, você está ajudando. Esse mês nós precisamos pagar o seguro da Kombi. Deus deu para nós uma Kombi linda, e agora nós não vamos conseguir manter ela? Então o seu dízimo e a sua oferta é isso. Por que Abraão foi não justificado pela fé só? Ele foi justificado pela fé e pelas obras. Quais foram as obras de Abraão? A fé eu falei, né? Ele teve fé em Deus, era chamado até de amigo de Deus. Quais são as obras de Abraão, Juan? Quais são as obras? Deus, lá na frente, se Deus pedir o teu filho, para você sacrificar o teu filho, se Deus pesar a mão sobre a tua saúde, você vai glorificar a Deus por isso? Se por alguma coisa, porque às vezes você está na direção de Deus, mas Deus pode te colocar à prova. A Bíblia fala que Jó não tinha pecado, ele estava ali um homem íntegro, sincero e temente a Deus, mas Deus permitiu que Satanás tocasse na vida e na carne de Jó. Eu e você aqui, mesmo tendo fé e sendo justo, Deus pode provar você em alguma situação para ver a tua fé. E aí Deus falou assim, vamos ver se você tem fé mesmo. Pedi para você sair da tua terra, sair da casa do teu pai, e foi andando para o caminho, eu sou teu amigo, você é chamado como amigo de Deus. Aí chegou o momento que Deus virou para Abraão. Deus talvez tenha pensado lá nos céus, agora eu quero ver se Abraão não tem só fé, se ele ama a Deus sobre todas as coisas, mas ele ama o próximo como a ti mesmo. Agora eu quero ver se Abraão tem obras. E se você está passando por uma prova, é porque Deus está perguntando para você se você tem obras. Esse é o momento de você mostrar para Deus se a tua fé ela é firme, se através das tuas obras. Agora, o que você vai fazer? Você vai largar a igreja? Você vai largar seu chefe? Você vai largar seu ministério? Agora, Deus chegou para Abraão e disse, agora eu quero ver se você, Abraão, me ama. O que era mais precioso para Abraão era o seu filho Isaque. Deus vira para ele e fala, agora eu quero que você pega o teu filho e oferece para mim.
Abraão de novo mostrou que ele tinha fé. Abraão de novo mostrou que ele tinha obras. Pegou o seu filho e levou ele para sacrificar. E quando chegou lá no monte, quando levantou o tutelo para poder sacrificar o filho dele, Deus falou: não, Abraão, não faça tal, porque você foi justificado pela tua fé e pelas suas obras. Eu não sei até onde vai a tua prova, amigão. Eu não sei até onde vai a tua situação, amigona. Mas de uma coisa eu te digo: Deus prova a gente pela fé. Deus prova a gente pelas obras. Seja amável. Tenha paz, tenha alegria, bondade, mansidão. Né? Tem gente que é bravo e nervosão. Tal, você é manso. Manso e suave. Tem um louvor da Brega que canta: manso e suave, Jesus convidando, vela por mim e por ti. Você é manso, é isso que vai te levar para o céu. Você quer ouvir, quer ir para o céu? Então tenha obras. A obra é você ser manso nas suas palavras, a forma que você conduz a tua casa. Na hora que você conduz, você é um general dentro da tua casa. Você é general dentro da tua casa, você que, pela a sua falta de mansidão, e fala mais alto, ou você se abaixa e fala menos. São as obras, não só as obras, mas a fé e as obras que vão nos levar para o céu. E o último lugar, domínio próprio. Você que domina, ou você deixa o diabo dominar dentro da tua mente? Você que domina o teu pecado, a tua fraqueza, ou você domina? Você tem domínio próprio? Irmão, se você fizer tudo isso, através dessas obras, que é o fruto do Espírito sobre a tua vida, tenha certeza que você vai viver o melhor de Deus nos próximos 10 anos. O Senhor está falando ao meu coração que tem alguém aqui preocupadíssimo com a tua família nos próximos anos que seguirão. Deus manda te dizer: filho, se você tiver, filha, se você tiver boas obras, tudo vai dar certo. Não só fé, pegar a Biblinha debaixo do braço e ir para a igreja: eu sou crente. Lá no seu trabalho, todo mundo sabe que você é crente, mas dentro da sua casa você é um demônio. Dentro da tua casa você é um santo, mas lá no teu trabalho você é um demônio. Que o Senhor venha repreender isso da tua vida. Na frente da tua mulher você é um jeito, na frente da tua sogra você é outro, na frente do teu pai você é de um jeito, fora dele você é outro. O que nos vai trazer bênçãos de Deus é isso. Deuteronômio 28 fala sobre isso. Nós falamos sobre o homem natural e o sobrenatural. Seja sobrenatural, irmão, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. As tuas lutas são a oportunidade que você tem, para que você venha mostrar as tuas obras. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus.